Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Então, vamos escutar aí o áudio do pessoal aí do Futebol 90, que o título da thumbnail diz muito a favor, né? O pessoal parece que não está contente, né? Eles ficam procurando pelo em ovo, mas escutem aí, comentem, depois vocês... A voz vocês já conhecem, é Facincani, é Sormani, vocês já conhecem todo mundo. O Pedro, é impressionante, sabe? Nunca agrada ninguém, não adianta. Quando quando agrada um, quando dá um elogio, parece aqueles tapinha de luva, assim, já vem uma rasteira por baixo. Mas é isso aí, pessoal. Escutem o áudio, comentem. Compartilhe o vídeo, assinem o canal, deixe aquele like lá para motivar sempre a gente. Ative as notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. E aí, pessoal, o que vocês acharam? É muita sacanagem, né? Não adianta. O pessoal não tem um consenso que o cara está evoluindo. Ele fala uma palavrinha que está evoluindo, mas depois já começa a criticar outras coisas, nada a ver. Mas é isso aí, pessoal, aquele abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar as notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Então, vamos escutar aí o áudio do pessoal aí do Futebol 90, que o título da thumbnail diz muito a favor, né? O pessoal parece que não está contente, né? Eles ficam procurando pelo em ovo, mas escutem aí, comentem, depois vocês... A voz vocês já conhecem, é Facincani, é Sormani, vocês já conhecem todo mundo. O Pedro... É impressionante, sabe? Nunca agrada ninguém, não adianta. Quando quando agrada um, quando dá um elogio, parece aqueles tapinha de luva, assim, já vem uma rasteira por baixo. Mas é isso aí, pessoal. Escutem o áudio, comentem, compartilhem o vídeo, assinem o canal, deixe aquele like lá para motivar sempre a gente. Ative as notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. De exigir, você vê que na derrota ou na vitória ele sempre tem alguma coisa. Uma hora é o Marinho, outra hora é o Pedro que está muito estático, outra hora não sei o quê, outra hora que falta eficácia e tal. Tá certinho ele de exigir? Eu acho que tá, tudo bem. Na coletiva? Você, Sormani, Facinca de volta, tá quietinho, tá tudo bem? Tô bem. Ótimo. Não, fiquei preocupado, você tava... Tá um pouco cabisbaixo, né? Tudo bem. Vamos lá, semana que vem tem de novo, mais programa e vamos melhorar. Bora. Tudo bem, fico preocupado que eu gosto dele sempre pra cima. Uma pessoa animada ao seu lado, né? Um dia que você sai da escala pra fazer um jogo, os caras já te tratam como chinelo. Chinelo não, falta de preocupado comprometimento com você. E aí você voltou meio... Eu tô em casa, trabalhando... Não, preocupado hoje, você chegou aqui meio quieto, mas tá tudo bem. Então tá ótimo. Então tá bom. Mas é pra estar feliz com o que tá acontecendo no mundo? Não, Calma. A gente aqui tem que tentar levar um pouco de alegria. E no Flá, tá tudo bem? Eu quero saber se no Flá tá tudo bem. Vou respondendo a sua pergunta, William. Não é que ele tenha dito que tá tudo errado, tem que reconstruir tudo, mas eu entendo as pontuações dele do tipo tem que melhorar. A gente brincava até aqui antes de você passar a bola sobre a situação de resultado justo ou não justo. O jogo ele se desenha muito favorável ao Flamengo, mas teve algum mínimo momento ali de preocupação. Não porque o Flamengo jogava mal, mas por um lance esporádico poderia ter mudado a situação. E se o Flamengo aproveita as chances que tem, ele bate muito nessa tecla, né? Eficácia das finalizações, porque o Flamengo tem volume, o Flamengo volta a pressionar lá em cima, o Flamengo volta a trocar bastante posição, roda a bola, tem intensidade, tem repertório e não concluiu tanto como poderia. O Flamengo tinha um primeiro tempo ali maravilhoso ali, tinha 1-0 só no placar até então, quando poderia ter 2, 3 com o Gabriel, com a Arrascaeta. Acho que o que ele cobra é muito mais isso, é não ficar refém de situações que podem mudar o curso de um jogo que o Flamengo dominava amplamente. Ele falou uma vez do Marinho, do compromisso tático do Marinho, depois falou de uma situação lá no jogo contra o Madureira, hoje hoje reforça a situação da eficácia. Eu acho que está tudo bem, é um início de trabalho, são situações pontuais que ele acha que
precisa melhorar. Ele vai tentar buscar, imaginamos ali, a excelência, né? O Flamengo numa plenitude. Mas tudo bem na coletiva falar isso? Toda hora? Toda hora tem alguma coisa? Porque é o seguinte... Várias situações aqui, a gente já viu treinadores que aponta uma coisa, aponta outra, não sei o quê, e aí a gente mesmo debate, pô, isso aí vai expor o jogador, isso aí não é legal. Sabe mas toda hora cobrando, não é... Eu concordo com você, mas sabe o que eu acho? Eu acho que vai muito do momento. E o momento me parece que os jogadores estão comprando a ideia do Paulo Souza. Eu acho que hoje ele ainda tem talvez um crédito, podemos chamar assim. Hoje ele ainda tem um crédito ali no grupo. Agora, claro, se você passar 6 meses falando que toda hora tem alguém apontando o dedo, cutucando, talvez incomode. Hoje, início de temporada, de fato, alguns ajustes, ele não chegou para mim a exagerar. Acho que cabe, mas eu entendo onde você quer chegar, de toda hora colocar um... toda coletiva tem um negocinho, fica aquele cara meio chato. Eu entendo também, mas toda hora... a situação dele... E é uma cultura dele também, né? Talvez isso seja muito comum. Se isso não começar a agradar no vestiário, talvez alguém chegar, ou ele mesmo começar a compreender, ou uma liderança, que ele se abre muito para conversar com as lideranças do time, virar e falar, mister, a gente entende, mas é que, sabe? Isso eu acho que vai muito da adaptação e do entendimento dele do que é esse cenário aqui do futebol brasileiro. A meu ver, pro meu gosto, não pega tanto ainda, mas eu entendo a sua situação de que pode ficar toda hora ali machucando a ferida e ela abre. Exatamente. Você ia falar alguma coisa aí, meu filho? Isso é o benefício da dúvida que estão dando para ele? Tudo bem, William? Ótima tarde pra você, Sormani e Pedrão. Pra cima, isso. Tô bem. Ânimo! Calma, querido. Calma, o senhor tá um pouquinho... Eu quero te ver bem. Flamengo, porque as notícias dos últimos dias deixaram o Pedrão um pouquinho feliz. Eu sei disso. Tenso, a madrugada foi péssima, como você falou, mas vamos tentar levar um pouco. Mas vamos embora. Boa tarde a todos também. Na verdade, quando se falava recentemente que faltava estímulo ao Flamengo, não é também a gente olhar para um outro viés que quando o cara vem cobrar, mostrar que dá para evoluir, que dá para acertar, que dá para ser diferente, que dá para ser assim assado, também não é uma própria... vou colocar assim, uma briga contra esse tipo de marasmo que às vezes também vive o Flamengo, nessa plenitude de estamos por cima, somos os melhores e agora tá tudo bem, ninguém ganha, jogamos por música, etc, etc. Então talvez o cara vai mostrando, você tem que melhorar, o que você fez não tá bacana, mas dá para ser diferente, vamos lá, vai buscar. Você acaba gerando outro tipo de estímulo. Então talvez seja um recado público, também até para o próprio torcedor, parar de achar que tá tudo bem, que tá tudo perfeito, que esse time é a coisa mais maravilhosa e sincronizada do planeta, que na verdade é um time que também, assim como todos os melhores times do planeta, estão em franca evolução em algum momento, porque o futebol não existe nunca e nem vai existir 100% de certeza. Nunca. O futebol sempre vai ter um algo a mais a melhorar. Todo time de futebol tem um algo a mais a melhorar, principalmente o Flamengo, claro que sim. Mas precisa toda hora, Sormani, tá ali? Então, Ih, Sormani, a cara do Sormani. Não. É o seguinte, você pode chegar pra mim, eu tô bem hoje. Tá, mas o microfone... tudo bem. Amanhã você fala, eu tô bem hoje. Tá, mas, cara, esse palito... E hoje? Mas o óculos... Aborrece. Boa tarde aos companheiros, você, William, Facica, o Pedro, Alfone do Esporte também. É exatamente aquilo que o Pedro falou. Tudo tem tudo que é feito em excesso, como é que é aquela frase? Que diz que muita água mata a planta. Isso. Tá? E já aconteceu na minha casa isso. Aconteceu, eu tava lá regando, Morreu. Afogou. Eu achei que tava fazendo um bem pra plantinha e ela morreu. Então eu acho que a cobrança tem que existir. Sem dúvida que tem que existir. Óbvio, tem que existir. Mas você tem que saber dosar isso. Pra você não criar em quem você está fazendo essa cobrança, aquela sensação de que, esse cara é um mala, nada tá bom para ele, nada presta, entendeu? Para não gerar aquela... Os caras costumam dizer o seguinte, fiz um trabalho hoje muito legal, a chefia elogiou, não reclamou, já é o elogio. Não é isso? Não é isso que eles falam? É por aí. Não tem esse ditado? Então, não pode ser assim. Não pode ser assim. As pessoas gostam de ser afagadas. Elas precisam ser cobradas para não se acomodar, mas elas gostam de ser afagadas. Então, se ficar nisso aí o tempo inteiro, ele vai começar a perder o grupo. Mas isso é uma hipótese. A gente não sabe se vai acontecer. Agora, o que eu acho que ele estava se referindo durante o jogo, estou até vendo os melhores momentos aqui, eu até queria falar sobre o terceiro gol do Botafogo, que é um gol muito bonito do Flamengo.
há uma troca são 25 passes trocados. Mais de 1 minuto, né? Mais de 1 minuto trocando passe. E o Vitinho tem uma participação. Ó, dá uma olhada. É aí mesmo. Ele que rouba dali. Vai dar uma olhada. Ó, o Vitinho, ele começa no meio, ele vai para a direita, ele vai para a esquerda. E é uma coisa muito bonita. Agora, gente, foi contra o Botafogo. Se você faz isso contra o Palmeiras, é outra história. Então, do mesmo jeito que segunda-feira não era terra arrasada porque perdeu nos pênaltis para o Atlético Mineiro, e para mim o Flamengo jogou mais do que o Atlético aquele dia, sabe? Não é também para a gente chegar e ver esse gol aí e o resultado do jogo de ontem como, nossa, esse time encara o City. Não é verdade. Você pode ver que o Botafogo está todinho compactado. Está bem blocado, como gosta de dizer o Facincani. Está bem blocado. Mas olha a atitude dos jogadores. Olha a passividade dos caras. Dá uma olhada. Olha os espaços que tem ali. Ó, dá uma olhada. Ninguém combate. Não tem uma dobra, não tem nada. É muita moleza para fazer esse gol, gente. É bonito? É. É mais de 1 minuto trocando passe de bola. Passe, né? É tudo isso. Mas, gente, a passividade do Botafogo me chama atenção nesse lance. Não adianta nada você ser um time compactado e blocado se você não tiver atitude. Você tem que marcar. Você tem que pressionar. Você não precisa dar bote. Carrinho, voadora, cusparada, jiu-jitsu, rabo de arraia. Não precisa fazer isso. Você precisa pressionar o cara da bola. E em nenhum momento, nesses 25 passes aí que a gente vê, o jogador do Botafogo pressiona quem tem a bola. Tem 4 jogadores do Botafogo correndo atrás de um. Então não tá blocado. O time tá mal, tá muito mal posicionado. Tem isso também. O Facincani já tá jogado no setor defensivo. Então ali, não tem atitude nenhuma. Nenhuma. Então eu acho que a vitória de ontem foi avassaladora? Foi. Poderia ter sido mais, muito mais. Flamengo sobrou? Muito. Mas você tem que ponderar. Mas isso aí já não mostra uma evolução do trabalho do Paulo Souza? E acho que tem uma coisa, só para finalizar a situação do Botafogo, tem a ideia, né? Como você monta uma ideia, estamos aqui, sentou, vamos marcar assim, assado e encaixar, e tem execução, né? O Botafogo tem peças limitadas. Esse Botafogo de hoje tem peças limitadas para executar uma marcação, por mais que você bloque ou não, se desacompanha ou não. Mas vem cá, o Aldax, o Bangu, Madureira... Põe 3 Gattusos aí nesse time do Botafogo, naquela jogada de hoje. Aí você fala da evolução. Não, tem a colocação e tem atitude. Estou dizendo, desculpa a conversa paralela. Está dizendo o seguinte, se você tivesse 3 Gattusos no time do Botafogo ontem, nesse terceiro gol, o gol do Arrascaeta, não trocava 5 passes. Não é porque ele ia fazer falta, ele podia até fazer falta, mas é o senso de marcação, de colocação e o desire, a vontade, o tesão de marcar. Entendeu? A vontade. Pô, eu vou pegar, eu não vou aceitar isso. Como é que o Botafogo aceitou passivamente aquela troca de bola? Os grandes times do mundo não aceitam isso. Acho que sem desire a gente não vai longe. A formação do Botafogo... Desejo. Não é nem a melhor do Botafogo que deve ter para esse ano. Então acho que isso também... Tem contratações. Por isso nós temos que pontuar. Você fala muito sobre o Aldax, o Madureira... o Bangu, o Nova Iguaçu e tal. Eu acho que isso espelha, isso reflete quando a gente fala de evolução. A gente batia até na tecla aqui ontem. O jogo contra o Galo já tinha sido muito interessante. Sim. O jogo foi melhor do que o jogo de ontem. Sabe o que me agradou mais no jogo de ontem? Também são desenhos diferentes. Era o Galo no domingo, uma outra ideia. O que me agradou no jogo de ontem, o que me chamava muito a atenção, que a comparação ela vai existir sempre com o último trabalho, o que me chamava muito a atenção no Flamengo do final do ano passado, o Flamengo era esse time passivo. Não subia a marcação, não pressionava, o encaixe não existia. O Flamengo ontem, ainda que fosse contra o Botafogo, podia ser o Madureira, podia ser um time menor, podia ser o Aldax, podia ser o Nova Iguaçu, podia ser a Portuguesa, o Flamengo ontem voltou a pressionar. Não é só pressionar porque o time é mais fraco, é saber como pressiona. É saber como você pressiona e como você recompõe. Se um cara não consegue vir, o Lázaro consegue vir por dentro. O Lázaro, então, descansa talvez uma bola que o Arrascaeta precise subir um pouco mais e não recompor tanto. O Gabriel também. Ontem você tinha uma intensidade na pressão, os primeiros 30 minutos de jogo, talvez nos primeiros 30, até quando dá a parada técnica, 20 e poucos minutos, o Botafogo está quase que nas cordas. E não é simplesmente porque o Botafogo é muito pior. Tinha uma ideia do Flamengo de pressão ali que o Flamengo não conseguia fazer há algum tempo. Isso também é parte da evolução. Ele não fez com o Renato e nem com o Rogério. Exato. Então, assim, isso já é uma evolução. Isso já é muito de uma evolução. É claro que o Botafogo é um time muito limitado, mas esse encaixe jogo a jogo, mês a mês, quando você tiver uma partida vera, que o pau cantar lá na Libertadores,
no Brasileiro, uma rodada um pouco mais decisiva, esse time vai estar tarimbado, esse time vai estar acostumado, o encaixe vai sair no automático. Ano passado não saía nada no automático, porque não tinha o que sair. Então acho que isso tem muito da evolução. O 3-0 podia ter sido 3-0 no primeiro tempo, não foi. Tem o pênalti não marcado para o Botafogo, podia mudar o curso do jogo. Só que os recortes de evolução do Flamengo ontem estavam muito claros para mim. E para início de temporada, mais que o 3-0, acho que isso que era interessante, porque o Flamengo podia fazer 3-1, desculpa. O Flamengo podia fazer 3-1 ontem, simplesmente porque o Arrascaeta acertou um chutaço fora da área, a bola sobrou pro Gabriel e não tinha nenhum desenho coletivo. Foi muito mais que isso. Ontem o Flamengo jogou muita bola, o time do Botafogo é muito limitado e não é o time que vai ser o time pro ano, do Texas, do investimento, tudo bem. Mas o Flamengo ontem tinha uma ideia, sabia o que estava fazendo. Acho que a tal da evolução que você perguntou... Mas contra o Atlético também teve uma ideia. Muito. O que eu estou falando novamente. Sim. E não necessariamente... Eu volto a dizer, o nível de exigência no jogo de domingo, Pedro, não é, William? Facica. Foi completamente diferente de ontem. Foi a maior exigência que o Flamengo teve até agora, exatamente. E ele respondeu à altura. Sim. Ele foi melhor que o Atlético. Ele perde nos pênaltis. Acontece. Teve 3 match points. Não conseguiu fechar, como o Palmeiras teve no ano passado. Contra esse mesmo Flamengo. No passado o cenário foi invertido. Exatamente, foi invertido. Agora, eu gostei muito do que eu vi no domingo. Gostei ontem, claro. Quando você é melhor que o outro, você tem que mostrar porque você é melhor. Tá? Se você ganha no jogo, um jogo como o de ontem, por 1-0, num gol acidental, você vai dizer, pô, não tá legal. Não, ganhou bem, com folga. Mostra que o Flamengo tá no caminho certo. Mas nós não podemos passar da depressão à euforia. E nem da euforia à depressão. Há que se ter um meio termo. A gente tem que olhar, analisar a situação do Flamengo agora. O Flamengo é um time espetacular, gente. Espetacular. Se bem treinado... Olha, vou dizer uma coisa pra você, viu? Eu não sei se alguém ganha do Flamengo. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa pra você, que eu não sou baú pra guardar segredo. Isso. Então, antes de falar da molecada, que a gente tem que falar aí do João Gomes, a gente tem que falar desse Lázaro. Vamos falar muito do Lázaro. Já. Eu só quero fazer uma perguntinha, porque estava eu agora há pouco no camarim? Ai. Tocando lá... Traíra. Aí o companheiro chegou e falou assim, vou falar uma coisa pra vocês sem medo de errar. Aí fala. Jura? Fala. Bem arrogante. O Flamengo já joga o melhor futebol do Brasil. Jura? Quem falou isso? Quem falou isso? Em fevereiro. Eu não posso. Só as iniciais. Eu não. Pedro Ivo, Aí a gente descobre. Você foi direto. Não sei. Eu não vou revelar nome. Tá gravado? Olha, você escutou? Eu não vou. Estou te perguntando. Eu não vou. Gente, não dá pra dizer nada disso sobre isso. Eu não vou revelar quem foi. Não pode falar nada sobre isso. São 2 meses incompletos aí. Joga o melhor futebol do Brasil. Uma pessoa falou isso no canto. Tô falando sério. Mas no camarim entra muita gente também, né? Tem que ver isso. Mas é uma pessoa que... Os times estão jogando campeonatos estaduais que são paupérrimos tecnicamente. Os 2 jogos de melhor condição técnica foram realizados entre domingo e hoje, que talvez tenha sido o Palmeiras pegando o Atlético Paranaense, que é um embate já de Campeonato Brasileiro, foi um jogo de Recopa. Ok. Foi. O Palmeiras? E o Flamengo que jogou com o Atlético Mineiro no final de semana. Mas foram 2 jogos nesse recorte, de alto nível, quem tá agradando mais, o Flamengo? Esse recorte mira essa coisinha de começo de temporada. Quem você olha e fala que é melhor? Não dá pra você tirar. Eu vou comer. Você tem uma tese? Fala aí. Dá pra fazer uma análise. Vamos lá. Depois do programa, vamos ver se é parecida com o do rapaz lá que eu ouvi. Depois do programa, eu vou tentar saber quem passou no camarim antes do programa para saber quem falou isso. Isso é uma coisa que você pode apurar. Você é bom jornalista, você chega lá. Eu já dei as iniciais. Quais são as iniciais? Eu vou dar as iniciais para você descobrir em casa quem foi que falou isso. E você está tendo que descobrir. Pedro Ivo. Não, mas inicial é nome? Fui traído. Foi traído. Não, isso aí é do filho. Não, é PIA. Eu não falaria isso. Agora, sem brincadeira. Quando a gente fala de trabalho, agora falando sério, não é melhor ou pior. Agora, para quem saiu do zero, o Flamengo saiu do zero. Reconstruindo. Não é o Flamengo de 19, não é o Flamengo do Domi, não é o do Ceni, muito menos do Renato, que inexistia do ponto de vista coletivo. Para quem saiu do zero, o Flamengo já tem alguma coisa bem interessante, já construiu algum caminho. Início de ano, não tem nem 2 meses de trabalho, tem muita coisa para acontecer, pode desmanchar isso no meio do caminho, pode evoluir bastante. E o restante, Palmeiras com bola joga mais que o Flamengo apresentou domingo e quarta. Domingo e quarta só. Estilo diferente, não dá pra falar, mas me agrada. O Galo, aí se você comparar a evolução é diferente, porque o Galo já estava num patamar bem acima, então a evolução talvez não seja tão grande. Então, o que constrói do zero até agora do Flamengo é interessante. Essa é a minha tese. Não é que é melhor, que é pior, em 2 meses. Não, eu vi aqui de um palmeirense aqui no ponto, o nosso... ele mesmo. Ferrari? Ferrari Blue Eyes. Achei que era o outro, que só quer Ferrari saber de viajar. Blue Eyes.
Sabe que tem um palmeirense que vai saber de Ele viajar. acabou de falar que são estilos diferentes, mas não, o Palmeiras não joga mais que o Flamengo. Ele é palmeirense. Será que foi ele que falou no camarim? Tem que ficar atento. Não nisso foi aí. ele. Não, foi ele? já dei as iniciais. É porque você falou P, achei que podia Não, ser é uma Pia, Pedro Ivo, Pia, já dei as iniciais. Pia. Mas eu acho que tem Mas essa eu situação. concordo com o Pedrão. O Paulo Souza pegou um time do zero. Ele Sim. podia chegar agora e falar, temos 2 meses ainda, tá difícil, tô testando. Ele já conseguiu entregar muita coisa em Exato. pouco tempo. Ah, mas vai ser mais, vai ser menos, vai dar certo, vai ser o suficiente. Não dá pra cravar com 2 meses. Agora, é interessante, ele pegou um time do zero, tá reconstruindo. O Atlético tem ajustes, tinha uma coisa muito consolidada. O Palmeiras tem um outro tipo, é um estilo completamente diferente. Acho até que precisa pensar um pouco mais do jogo com a bola, se vai ter o 9, se não vai ter, como vai resolver isso, porque ontem acabou tendo um pequeno problema. Mas são estilos diferentes. Agora, me agrada. O que vem sendo feito até aqui do Paulo Souza, que chegou a ser chamado de burro, porque empatou, porque teve problema no clássico, entendeu? Então, dá pra dizer que agrada. Agora, a gente vai descobrir quem foi esse cara aí, William. Pode É a apurar, grande pode apurar. matéria, hein? Pode apurar. O cara chamou ele de burro, né? É a grande matéria. Você queria fechar aí? Não, eu queria dizer, eu concordo com o Pedro. O Flamengo é o time que mais demonstra nesse momento evolução em começo de temporada. É o que mais demonstra. Talvez pelo estilo vistoso do Flamengo, entendeu? O Palmeiras também tem uma grande evolução. Ele tem uma grande evolução. Você consegue ver isso também no Palmeiras. Mas é uma coisa que não é tão perceptível como você nota no Flamengo. Porque o futebol do Flamengo é um futebol vistoso. O futebol do Palmeiras não é vistoso. Mas é um futebol extremamente eficiente e competitivo. Muito. Muito, muito. Nós vamos falar daqui a pouquinho do Palmeiras. Sim. Mas o futebol do Flamengo, ele é vistoso. Ele é vistoso. Então, qualquer coisa que o Flamengo faça, salta aos olhos. Porque é bonito. Entendeu? Porque é bonito. É fácil das pessoas detectarem. E detectar, por exemplo, um sistema bem montado pelo Abel, etc., é mais difícil. É mais difícil. A jogada bonita, o gol bem trabalhado, bem feito, isso é mais perceptível. É verdade, é verdade. Agora, muito disso passa pela molecada. E acho que tem só um negócio. A gente também tem uma coisa do tipo, a gente quer ver aquele tal Flamengo 2019 voltar em algum momento o futebol vistoso. Não o mesmo tipo de jogo, mas aquela coisa vistosa que parece que se perdeu. Então, quando surge uma fagulha mínima ali, a gente já... Opa! Tem coisa aqui, eu acho que isso impacta também. Sim. Imagina, você queria falar da molecada. Molecada. Só para encerrar o assunto Claro, dos você tá muito jardineiros. cabisbaixo, eles estão olhando aí, O vai, meu assunto dos filho. jardineiros, vocês Ele tá estão meio- Colocar a preocupados tela. diante de tudo isso, em resumo, É. a preocupação do Paulo Souza. Só vou voltar semana passada rapidinho, num jogo tal de Manchester City contra Sporting. Foi 4-0 só no primeiro tempo, termina 5-0, enfim. E Pepe, né? Coletivo. Então, e aí, se eu te falo que o seu time ganha de 4-0 no primeiro tempo, termina 5-0 numa oitava de final de Libertadores, você viu o programa aqui que você fala, nossa, mas foi um espetáculo. Passou um carro e papapá. Aí ele diz o seguinte, o treinador do Manchester City, é o espanhol lá, eu não lembro o nome dele. Pepe Guardiola. É esse mesmo. Repito. É esse mesmo. Defendemos bem e conseguimos um resultado incrível. Temos o dever de olhar para o desempenho também. Mesmo que o resultado seja um sonho. O desempenho poderia ter sido melhor. Igual o Paulo Souza ontem. E talvez essa vontade de melhorar 5-0. sempre vai dizer onde você vai chegar. Ou Isso seja, é vamos pra baixar a bola, né? Vai baixar a bola. Não é baixar a bola. O cara sai do empolgação. jogo, vai pro hotel, vai tomar uma cervejinha, um Isso, vinho. o famoso calma. Calma que tem Entendeu? muito pela Mas legal. frente O que eu ainda. falo é o seguinte, Mas jogamos contra o esporte. segura a emoção. Fazer isso contra O Bayern de Munique. O Bayern de Munique, o Chelsea, Real Madrid. que é um time que se defende muito bem. Real Madrid é diferente. Então, calma. É a mesma coisa ontem. Eu acho que o Posso comparativo... colocar a telinha Foi. por obséquio aqui? Só uma Vamos dúvida lá que eu muito quero falar importante. da molecada. Mas no final do dia, depois do jogo, um single maltezinho, uma cerveja ou um vinho? Só Ele Não gosta de fala vinho, isso o porque Guardiola gosta de vinho. Você. Não, são single malt. Não, só pra Eu não sei porque você está puxando esse assunto, você está devendo uma aposta até hoje, que o É Sérgio não verdade, pagou. ele- até agora ele não me pagou. Quando normalizou tudo, quando normalizar tudo, sua mãe vai a um bom local. Vamos ali naquela pracinha ali em frente. João Gomes e comprar garrafa Lázaro no lugar. estão pedindo espaço no time titular. O João Gomes, 7 jogos, 4 como titular, 6 chances criadas, 28 passes certos por jogo, 2,83 desarmes por jogo, 1,33 rebatida por jogo. Lázaro, 6 jogos, 4 como titular, 2 gols, 3 assistências. Jogada pro Gabigol ontem foi sensacional, Foi. hein? Passe Oh, dele meu foi- Deus do céu, hein? 7 Cinema. finalizações certas, foi mesmo. E 5 chances criadas. São números pelo Carioca e pela Supercopa, porque são os números que nós temos nesse momento, nesse começo de ano. Ô, Facinca, vamos lá. João Gomes e Lázaro, né? Tem alguém pedindo passagem na titularidade aí? Ambos iniciam um 2022
presente. É. Né? E isso eu não vou importante. colocar o Mateuzinho na conta, a pessoa até me lembrar, mas não vou colocar. Por esse a gente já sabe que tá brigando ali já tem algum tempo e tal. A Paquita Rubro-Negra, que vê o programa, também gosta muito do Mateuzinho. Mas o Mateuzinho está brigando muito mais com o que ele está prometendo do que com o que está entregando. Também tem essa. O Lázaro e o João entregam. O Lázaro, ele pega uma posição que está completamente aberta no elenco, que é esse corredor esquerdo. Tem se adaptado. Você tem um Bruno Henrique sofrendo com sequência, com lesão. Exatamente, né? Isso é importante. Tudo bem que ele joga um pouco mais uma faixa... Tá jogando uma faixa mais externa, como é a moda agora, porque o Bruno vai jogar um pouco mais por dentro. Se você para pensar o corredor, o Bruno não joga sozinho no corredor. Não. Quando não tem o Bruno, você perde. Então você precisa ter alguma adaptação dessa faixa. O Lázaro entrega essa adaptação. Exatamente. Talvez até os dois possam trabalhar, porque não é um ideal até que o Pedro e o Gabriel sejam os dois referenciais de jogo, né? Até porque o Paulo Souza fala isso também. Ele não quer um time titular, ele não vai ter um 11 titular. Não, exato. Então você está variando. Sempre que você pegar o Flamengo, você não sabe que pode vir ali pelaquela faixa esquerda. Mas você pode ter você tem Everton, você pode ter o Lázaro, você pode ter o Bruno, você pode ter o Arrascaeta caindo por ali. O Flamengo ontem, talvez eu não dei uma olhada ainda, mas se você pegar o mapa de calor do Flamengo ontem, ele constrói 60%, 65% do seu jogo naquela faixa. Exato. Você tem um adversário também que tinha muita dificuldade, que a gente fala de peças, de recomposição, que é o Botafogo mais limitado, contra um jogador muito rápido, muito leve, e que até por esse vigor físico e pelo início de temporada muito mais bem preparado por parte dele, tem conseguido suprir uma função que outros, até por fisicamente não terem essa condição, de uma forma muito sublime. Então ele faz 2 jogos grandes, ele faz um clássico contra o Atlético e esse agora contra o Botafogo muito cirúrgico, e ele começa a mostrar para o Paulo Souza que, em termos de intensidade, se precisar eu tô aqui. Que era o que se criticava do Lázaro no ano passado. O Lázaro sempre foi uma grande joia da base do Flamengo. A multa, mais de 300 milhões. E sempre que ele entrava, era uma coisa do tipo, mas essa multa alta tem sentido? O garoto não entrega, o garoto não está preparado. E a gente também precisa entender... mal orientado. Mal treinado. Tem isso, mal treinado. Você tem que entender a realidade agora é outra. Sim, e você tem que entender que tem gente que explode com 17, tem gente que explode com 18, tem gente que explode com 20. Você não pode queimar por 2, 3 jogos brasileiros. Agora, o que eu acho muito interessante, só para te devolver... Ele vinha fazendo um trabalho com o Paulo Souza claramente vinha apostando nele, nos jogos anteriores à decisão. Ele pega um jogo contra o Galo, bem, cobrança de pênalti, personalidade. Ele pega um clássico, bem de novo. Isso eu acho que começa a dar um peso diferente. Começa a ter uma confiança. O garoto começa a ter uma confiança diferente. E o treinador vira e fala, ele tem potencial, enxerguei onde ele joga, ele entrega intensidade, ele agora está confiante. Aí eu acho que entra muito na briga. E o João não é nenhuma novidade, tá? Não, também não. O João já jogou bem com o Domi. Mas o encaixe do João, para mim, agora está diferente. Mas o João, mesmo em sistemas diferentes, ele jogou bem e deu respostas com o Domi, ele deu respostas com o Rogério, foi preterido pelo Renato, mas no pouco que entrou, jogou, e agora me parece, de novo, tendo um carinho diferencial. E ele tem uma coisa que você não compra, né? Que é qualidade. Exatamente. Qualidade ele tem. Sim. Aí você vai saber onde você vai encaixar. Por quê? E aí, por que o time onde você potencializa. E aí, por que o que acontece do rendimento dele? De intensidade, de bola, de tudo mais. O que o Flamengo tentou fazer em inúmeras oportunidades, que obviamente caiu do cavalo, e até recentemente continuou caindo, mas que me parece que, chega, né? É ficar tentando adaptar jogador de uma função que tem um cara pronto ali. Que era o que se tentava fazer toda hora com o Diego e com outros que passaram por ali que arrebentavam o meio campo no Flamengo. Deixa o João. O João é um jogador em que ele pode fazer as 2 funções, de primeiro homem e de segundo homem. Ele pode soltar o Andrés, você pode jogar com o João e o Arão e soltar um time um pouco mais à frente. Você pode jogar com o João e o próprio Andrés para dar um pouco mais de mobilidade. Enfim, você pode jogar até com os 3 jogadores, dependendo de uma formação. Ele é o melhor da posição hoje no Flamengo? Na posição em que ele tem de um. Mas o Arão jogou do que ontem? De um, ele é o melhor, porque o Thiago Maia... O Arão jogou do que ontem? Porque o Thiago Maia não tem entregado ainda, até por questão física, a intensidade que se espera dele. Ele é uma aposta que o Paulo espera contar na temporada. O Flamengo não tem um. O último que o Flamengo teve de qualidade foi o Coelho. Ou seja, faz muito tempo. Né? O último primeiro de qualidade foi o Coelho. Eu discordo de você. O Coelho era bem fraquinho, hein? Pelo amor de Deus. Eu acho que tem uma diferença. Qualidade ele tinha, acho que tem uma diferença. O João tem uma coisa que não é fácil você encontrar, e não é que... O João de ele destrói,
O João de segundo homem, ele constrói. Exato. Ele é um cara que você... O Arão faz tudo isso. Então. O Arão faz tudo isso. Não, Destruir, não. Eu acho que ele destrói menos que o João. Agora tem uma situação. Mas ele tem outras qualidades que o João não tem. Não, e outra coisa. Bola parada, tem jogo aéreo bola dele, aérea, você tem a defesa. liderança. Ele recua, tem uma série de situações. Você não se desvaloriza. A gente não está aqui para falar do João para desvalorizar o Arão. Não, mas você foi ganhar, dito que você o Arão, ganhar um cara... só o João faz. Não, eu acho que o Arão também faz. Eu acho que o Arão, nesse momento, ele teve um início complicado com o Paulo Souza, tanto que ele foi preterido em algumas situações. Ele volta ao time contra o Madureira no segundo tempo. Obviamente ele ganha espaço. Eu estava testando o time, João. Não, mas quando ele testa, o Thiago Maia vinha melhor e o Andrés, até que não brilhasse, estava um pouquinho melhor. Ele saca. Quando ele tem que formar como ele tem que lançar a mão de uma forma que ele considera, ele saca. O Andrés tem uma entorse e ele entra e o Thiago Maia tem a situação da canela, do corte profundo. O Arão contra o Atlético não vai bem. Entendeu? O João contra o Atlético vinha muito bem, já tinha vindo. Eu acho que é uma questão de momento, não é de que vai ser melhor, pior, que vai ser titular ou não. E o Paulo Souza quer rodar o time inteiro, ter esses dois caras, pra ele ele tá tranquilo, porque ele tem 2 jogadores pra posição e são jogadores extremamente eficientes, entendeu? E o Paulo Souza é o técnico no Brasil, nesse começo de temporada, que mais utilizou os jogadores. Foram 38 atletas que ele colocou em campo. Ele tá testando o time, ele tá vendo, ele tá analisando. Aí vem lá um camarada e chama o cara de burro. E se precisar, introduzir novos nomes nesse time, é o momento mais corriqueiro e tem que acontecer. É o campeonato estadual. O Sormani tem que acabar de achar que, porque o Flamengo é o fulano, é o ciclano, é esse, aquele, é o nome, Acabou, se precisar rodar o ciclo, roda o ciclo. Mas como é que você doma medalhão no banco? Porque vamos lá. Com personalidade. Vamos lá. E com rendimento em campo. Hoje, o que a gente tem de medalhão no banco agora, Sormani? A gente tem o Diego Alves, o William Arão pode ser banco, enfim, ele é medalhão no Flamengo. O Marinho, que vem pode ser branco. O Henrique pode ir pro banco. Fala aqui rápido, William. O Everton Ribeiro, banco. Pode ir pro banco, pode ir pro banco. Com desempenho. Exato. E com ideias que, quando elas são colocadas em prática, e aí vem o desempenho que o Facincani falou, você ganha jogos. E você ganha títulos. Você vai falar o quê? Você brifa o cara com desempenho, com toda a análise que eles semanalmente recebem, ou até diariamente, mas mais semanalmente. Amigão, tá reclamando do quê? O João entrou no seu lugar, ele faz isso em campo, tem tal número. Mas não sei o que. Não gostou? Bruno Spindel, resolve que a minha parte já fez. E acabou. E é o que acontece. Pra mim, ontem é um desenho, porque você lança a mão de um Arão, o Arão joga a final, você lança a mão de um João Gomes, ele joga a final, a Supercopa no caso, porque não tem final da Supercopa, né, Sormani? Supercopa é um jogo... Supercopa é Supercopa, é que nem Super Bowl. A gente às vezes, cara, final do Super Bowl, não existe. Mas aí voltou. É o Super Bowl. E aí ontem, e não é exatamente você cortou, você está insatisfeito. Você se deu ao luxo de ontem, você saca o Arão e coloca o João. E no próximo jogo você saca o João e pode colocar o Arão. Sim, não tem problema. Você não vai ter essa galera jogando 90 minutos o tempo inteiro, como não jogaram ontem. Você não pode ter mais, o Arão não começa o biquinho. O jogo, até para explicar. O Arão não começa o jogo ontem. Então, assim, você tem essa opção, e eu acho que é muito mais... Eu não consigo ver, pela dinâmica de trabalho, os caras comprando o discurso dele, no caso dos titulares, dos medalhões, o Arão é uma das lideranças, eu não consigo ver essa insatisfação, tipo, me tirou por quê, colocou o João por quê. Isso vai estar muito natural, porque você vai jogar 45 minutos ali, 45 aqui, 90 de um jogo Sabe quem que pode reclamar nessa história aí? Sabe quem pode reclamar nessa história? Jogador que não pensa muito coletivamente. Você quer um exemplo? Marinho. Marinho se acha a última bolacha do pacote. Ele é bom jogador. Mas será que ele vai ter entendimento do jogo? Mas se ele tá num grupo que tem o entendimento disso tudo, os caras vão chegar nele. Vão jantar ele. É, exatamente. Menos aí, meu amigo. Mas eu acho, por exemplo, que Arão não vai te criar problema. Acho que o Everton Ribeiro não te cria problema. O Diego não criou quando foi o Diego não criou. Entendeu? Mas um cara assim que nem o Marinho, que nem o Gabriel, esses caras podem te criar problema. O Gabriel fica pé da vida. Fica. Por quê? Porque ele joga pra ele. Ele é extremamente eficiente no que faz. Lá dentro da área, ele é dos poucos no futebol brasileiro hoje, que tem uma eficiência tão grande. Mas ele joga pra ele. Foi bom você falar do Gabriel. Jura? O Gabriel ontem... Combinamos, hein? Combinamos. Gostei, viu? Não. É que é o soquinho. Ele olhou o roteiro ali. Aqui, ó. Vamos lá. Gabigol. Mostrou que é líder. Fez um gol. Primeiro ali, né? Cada um fez um.
Finalizações 4 foi o primeiro, finalizações certas 2 foi o primeiro, chances criadas 4 foi o primeiro. Nenhuma novidade, né? Nenhum espanto aí com os números do Gabigol no jogo. Como sempre, muito bem. A questão é, a faixa de capitão foi para ele, hein, Pedro? Isso aí por causa do ocorrido na Supercopa, para dar aquela moral, tamo aí, ó, liderança, Gabigol é o cara. O Tite na seleção, naquele primeiro ciclo de Copa, né, até 2018, ele fazia um pouco essa coisa do revezamento, né, que ele tinha líderes técnicos que ele chamava, tipo o Neymar, que nem sempre estava com a abraçadeira. Liderança Num dado híbrida. momento ele tirou a abraçadeira do Neymar para algumas situações. Aí rodava Thiago Silva, Casimiro, Marquinhos, dava para o Renato, dava para o Paulinho. Em algum momento, por alguma situação, deu a faixa ao Neymar, fosse um afago, depois decidiu que seria o Daniel, depois que seria o Marquinhos. Então, ele vai rodando, e isso também é um instrumento de vestiário. Agora, ontem, não sei, pode ter a ver com a situação do pênalti, com a polêmica toda que tentaram criar ali na segunda-feira. Tudo a ver com isso, ele nunca foi capitão. Eu acho que do Flamengo. só tem a ver com isso. Lógico. Não. Ele nunca foi capitão do Flamengo. Eu não consigo não te me lembro. gravar, eu acho que pode ter a ver. Agora é o que eu falo, é um instrumento de vestiário, Toma aqui, a gente está com você, tem ninguém pipoqueiro, você é nosso, você é o cara que faz. Até porque ele explicou depois do jogo. Isso é um instrumento de vestiário Precisa também. colocar a faixa de capitão para... Até porque capitão por capitão, o Flamengo tem tá 3. aí, né? você é o Que cara, Everton Ribeiro, moral. É o Everton Ribeiro, o Diego Ribas, que não é titular hoje, e o Diego Alves, que não é titular hoje. E ontem você tinha uma outra situação. Eles não estavam. Então você deu ao Gabriel, acho que pode ser sim um instrumento de você dialogar, você dar certos recados sem gritar, sabe? Acho que pode ter sido isso sim. Porque teve uma conversa interna. O Paulo Souza ontem falou na coletiva. Ele foi questionado sobre isso e falou assim, ó, tem coisas que a gente conversa internamente, né? A gente resolve ali internamente e tal. Então, teve um papo. É recado. Teve um papo. Sim. Não teve, Facinho? Ou então é recado. Teve um papo, alguma coisa ali não pegou legal, teve que ter uma conversa. Liderança não se ganha com um gol decisivo. Se ganha com atitude, toma. Tô tentando até fazer um exercício aqui. Vai, ontem, vai lá e joga. Ontem você não tinha, né? Nem o Diego Ribas e nem o Everton Ribeiro. Sim. São os dois capitães, o Diego Ribas, o Everton Ribeiro e o Diego Alves. São os três capitães do Flamengo, em tese. Quando vai levantar taça, os três levantam braçadeira, levantam junto. E o Felipe? O Hugo não seria. O Mateuzinho não seria. O Fabrício Bruno não seria. O Davi Luiz, pouco tempo de casa, talvez não é. Se não desse, não ia fazer. Não, mas seria. As únicas duas peças que eu consigo ver seriam o Davi e o Willian Arão. O Willian Arão muitas vezes foi capitão do Flamengo pelo tempo de casa. Centenas de jogos. O Felipe, ele não é exatamente um capitão de início de jogo, se você parar pra ver. Então, eu acho que mas assim, o Gabigol também não é capitão. Ele não é uma problemática, você tá Luiz. entendendo? O Davi Luiz poderia ser, pelo que tem de história, Pedro, mas... o Felipe é muito mais capitão que qualquer um lá dentro. Mas não é uma problemática, eu tô querendo dizer isso. Sim, eu tô dizendo que se você olha pra capitania... Você usar como instrumento de uma situação que aconteceu no domingo, foi falada segunda e terça, eu acho que é normal. Eu acho que o Sormani falou, tem a ver com isso, claro que é isso. Pode ser, eu acho que é normal você tentar... Pra mim é recado. Mas o recado seria exatamente para quem? Qual é o recado? Gabriel. E qual é o recado exato? Liderança não se conquista com vaidade, se conquista com atitude. Então vai lá, ó. Joga. Não, peraí. Liderança... Ele testou o Gabriel? Não acho. Mas não vou dizer em teste, mas vou dizer que tá aqui, ó. Né? Liderança é atitude, liderança sabe? Você acha que ele tá magoado com o Gabriel? Não é magoado. Não acho que está magoado, mas ele está... Decepcionado, desapontado? Não é desapontado. Mas por que ele passou esse... Você acha que seria um teste? Você acha que seria um teste? Toma aqui, vai lá e você acha? Mas por que ele faria esse teste? Eu também acho que não, porque ele vem bem. Por que ele faria esse teste? Eu acho que não. O teste? Psicológico, de atitude, de você tirar o egocentrismo. Então ele tem algum sentimento em relação ao Gabriel. Ele sabe que o Gabriel é um cara difícil. Ele precisa que o cara seja muito mais abrangente coletivamente, pensar muito mais em grupo, porque o capitão é um líder de grupo, não é um líder próprio, não é um líder de umbigo. Então você delega uma função a um cara para olhar muito mais... Eu acho isso, entendeu? Eu já falei aqui agora há pouco. Eu não acho que o Gabriel pense em grupo. Eu também acho que não, mas o Paulo Souza talvez queira que ele enxergue mais isso. Pode ser. E veja essa evolução. A capitania... por exemplo, aquela vez em que o Cuca dá a capitania pro Dudu, foi para justamente tirar o Dudu de olhar para o próprio umbigo e passar a olhar muito mais coletivamente para a equipe, para o Palmeiras. E pode ser isso pro Gabriel. Gabriel, é o seguinte, você vai entrar em campo agora com a responsabilidade de olhar para o seu time hoje no clássico, tá? Para que você deixe de ser o centro de uma atenção para decidir um jogo no final de semana e passe a não é só você, é o se time. comportar
né, dentro de campo com uma faixa, dando um exemplo até para uma torcida que está te olhando, para que você seja um jogador muito mais, né, flexível em relação aos seus companheiros. Na minha visão é isso. Mas flexível em que sentido? Eu só queria entender, porque assim, eu tenho uma visão parecida com a do Sormani, que o Gabriel só pensa nele, os números dele, tá, etc. Mas eu fico refletindo sobre o Gabriel em campo. Pô, o que esse cara dá de assistência? O que esse cara joga coletivamente? Não, ele joga numa faixa de campo. Ele joga numa faixa de campo. O futebol hoje não se joga só numa faixa de campo. Sim. Joga em todas as faixas de campo. O Gabriel não faz isso. Na seleção brasileira ele pode até fazer, porque quer jogar uma Copa do Mundo. No Santos ele não fazia e no Flamengo ele não faz. O Paulo falou que ele tem dificuldade na recomposição, que ele precisa evoluir. Eu conversava com o Dorival. Dorival, pelo amor de Deus, o Gabriel não volta. Ele fala para mim assim, Fábio, eu canso de pedir. Então, eu acho que é isso, entendeu? Algo que o atrapalhou na Europa, inclusive. Pode ser, eu não acompanho de perto. Pode ser, não, foi. Aí o que acontece? Ele dá assistência, claro que ele dá. Ele faz gol, muitos. Ele cria situações, sim, isso ofensivamente, com a bola. Agora, ele tem que ter, acho que também vai muito nisso que o Facigani está falando, acho eu, que você tem que olhar para o coletivo. Eu tenho responsabilidades também em outras faixas do campo, quando eu não tenho a bola. Eu não posso simplesmente botar a mão na cintura e ficar esperando que o pessoal lá de trás resolva o problema e passe a bola para mim e eu faço os gols. E aí eu vou sair dando soco no ar, fazendo, imitando lá os jogadores da NBA, né? Os caras é que fazem isso, né? E quando a bola para chegar lá, alguém trabalhou muito. Sim. E ele poderia ajudar. Acho que nesse sentido aí, talvez a capitania, a tarja, né, de capitão, né, a faixa, perdão, de capitão, tenha sido dada nesse sentido. Escuta, você vai ter que olhar o todo agora. Você tem que estar olhando em tudo. Você tem que ter um olhar mais abrangente. Pode ser. Olha, para encerrar o assunto Flamengo e Botafogo, o polêmico pênalti. Pênalti não, né? Não foi dado, né? Vamos ver o lance aí? Porque, olha, isso nos dias de hoje é pênalti, não é? Isso aí não é pênalti hoje em dia? Sim. É pênalti. Foi pênalti, lógico. Não, pênalti é incontestável, é inegável. Pênalti. Muito. Passou, porque tá perto. É o Pedro, muito né? Em cima. Não, de onde vem a bola? Pedro. Só para lembrar, Sim, só para Pedro. pontuar, é o Pedro. Pedro. É. Foi, lógico que foi pênalti. Muito, Não bastante. tem nem o que falar. Eu queria entender isso aí. Eu queria entender, não sei, mudou o critério, alguma coisa, ninguém avisou. Não tem um explicação. adendo, Tem o VAR, né? uma emenda. Clássicos no Rio de Janeiro tem o VAR, né? Então. Tem um árbitro praticamente dentro da área e tem o VAR, né? Não tem, talvez, conhecimento. Mas parece que o árbitro do VAR, como é que é o nome dele? Puxa, esqueci o nome dele. Ele nem sequer recomendou ao árbitro da partida que fosse olhar. Não, se você acompanha a sequência do lance, não há nem aquela dúvida. Hesitação, né? Aquela coisa, não tem. É muito É um mais uma absurdo coisa. isso. A geração depois ela te dá o replay, fica muito clara e acho que não tem muito debate. É pênalti. Pois é, então. É pênalti. Não, foi pênalti no caso, né? Foi pênalti. Esses lances assim agora são recomendados. Agora, vai falar muito o quê? É qualidade. É qualidade de quem está em campo. Não tem exatamente... Sabe, Pedro, sabe o que eu acho tentou também? prejudicar. Não Qualidade, acho. incompetência. É o seguinte, vamos dar o benefício da dúvida, é o árbitro, entendeu? Ali na jogada, rapidamente, talvez ele tenha desviado o olhar dele ali para alguém no pênalti, não viu. Mas o cara do VAR tem que ver, gente. Eu vejo ele bem colocado. Sim, eu também, mas eu também vejo. Eu também acho que resvala, porque ela tem dois momentos. Ela toca embaixo e em cima. Exatamente. Ela tem dois momentos e muda o curso, não é que resvalou. Entendeu? Eu concordo. Ele pode, de repente, numa ilusão de ótica, ele pode ter achado que a bola bateu no peito. Sei lá. Ele tá quase na entrada da área. Eu sei. Eu sei. Eu tô querendo dizer o seguinte, que esse erro poderia ter sido consertado com o VAR. É isso que eu quero dizer. O erro maior é do VAR, não é dele? Pra mim, o erro maior é do VAR. Pra mim, o erro maior é do VAR. Olha, gente, numa boa, não tem muita discussão. Isso aí foi pênalti. Aqui, em Marte, em qualquer outra galáxia, isso aí é pênalti. De acordo com as novas regras, né? Fazer o quê, né? E aí, pessoal, o que vocês acharam? É muita sacanagem, né? Não adianta. O pessoal não tem um consenso que o cara tá evoluindo. Ele fala uma palavrinha que tá evoluindo, mas depois já começa a criticar outras coisas, nada a ver. Mas é isso aí, pessoal, aquele abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar as notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.